Paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou o pastor Antônio Evangelista. Você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém? Bendito seja Deus. Vemos aí, louvado seja Deus, que tudo isso que está acontecendo, louvado seja Deus nos nossos dias. Vemos cada dia mais, louvado seja Deus, a palavra de Deus se cumprir diante dos nossos olhos. E muitas vezes, louvado seja Deus, deixamos-se passar desapercebido por não examinar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, 29, errais o homem não conhecer as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, no livro de João, capítulo 5, e versículo de número 39. Examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas quem de mim testifica, disse-lhe Jesus. No livro do Apocalipse, no livro da revelação de Deus, no capítulo 1, versículo 3, que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. Então vemos, louvado seja Deus, que todo esse cenário a qual, mediante esta guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, vemos, louvado seja Deus, que a palavra de Deus cada dia mais vai se cumprindo nos nossos dias. Então o Espírito de Deus, o próprio Cristo, ele se revela para nós por intermédio da sua palavra, que a sua palavra está se cumprindo nos nossos dias. Então vamos ler aqui um texto, louvado seja Deus, da palavra de Deus, a qual vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, que essa profecia está se cumprindo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6, diz a palavra de Deus: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai-vos e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vemos, louvado seja Deus, que a palavra de Deus, aleluia, ela se cumpre nos nossos dias. Aqui Jesus, ele fala no seu sermão profético, o princípio das dores, acerca de um grande sinal da vinda de Cristo, é acerca da guerra, é acerca desta peleja que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai-vos e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então vemos, louvado seja Deus, que tudo isso que está acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, vemos que é cumprimento da palavra do Senhor. E muitas das vezes, louvado seja Deus, nós não damos crédito, nós não buscamos verdadeiramente a informação na palavra para saber e entender que a palavra de Deus se cumpre em nossos dias. Então Jesus, ele também fala: porquanto se levantar a nação contra a nação, reino contra reino. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que esta guerra que está, louvado seja Deus, acontecendo nesse país de Rússia e Ucrânia, que já levou muitas vidas, louvado seja Deus, tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Então Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele nos mostra que verdadeiramente a sua palavra a cada dia está se cumprindo. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que aqui nesse cenário, louvado seja Deus, a qual o princípio das dores, louvado seja o nome do Senhor, como diz aqui no versículo 8, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vemos, louvado seja Deus, que Cristo, ele alerta a sua igreja acerca dos sinais da sua vinda. Então eu vejo, louvado seja o nome do Senhor,
que o Senhor ele nos mostra, louvado seja Deus, que diante desse cenário, do princípio das dores, louvado seja Deus, para o dia do arrebatamento, para o dia da redenção, eu vejo, louvado seja Deus, um espaço de tempo, a qual o próprio Senhor, a qual o próprio Cristo, ele está dando, louvado seja Deus, tanto para a sua igreja, para que ela venha se despertar, para que ela venha buscar mais a sua presença, para que ela venha verdadeira mais, louvado seja Deus, se lançar aos pés dele, para buscar a sua graça, o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia. Quando também, louvado seja Deus, Deus está mostrando esses sinais, louvado seja o nome do Senhor, para que as pessoas, para que as nações venham entender que tudo isso é sinais da vinda de Cristo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então vemos, louvado seja Deus, esta guerra, louvado seja Deus, tudo isso que está acontecendo, aleluia, tem a ver com o cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso que está, louvado seja Deus, acontecendo, tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. O problema é que muitos, louvado seja Deus, não querem dar ouvido. O problema é que muitos não querem dar crédito, louvado seja Deus, da palavra do Senhor. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que o próprio Cristo ainda diz: e ouvirei de guerra e os rumores de guerra, olhai-vos e não vos assustei, porque aí é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então vemos, louvado seja Deus, que o fim se aproxima, vemos que o fim está próximo. Quanto mais o tempo vai se passando, louvado seja Deus, o próprio Cristo ele começa a fazer vários e vários sinais, tanto nos céus como na terra, cumprindo cada dia a sua palavra, para que nós venhamos entender, louvado seja Deus, que o dia da redenção, que o dia do arrebatamento está mais próximo. Então os tempos que nós estamos vivendo, louvado seja Deus, é o princípio das dores. Quando eu falo em dores, louvado seja Deus, eu falo em sofrimento, eu falo em luta, em adversidade. Eu vejo, louvado seja Deus, aleluia, que cada dia mais, louvado seja Deus, as coisas começam a se estreitar para a igreja do Senhor. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, nas cartas de Timóteo, no capítulo 3, que nos últimos dias teríamos dias difíceis e dias trabalhosos, louvado seja o nome do Senhor. Então vemos, louvado seja Deus, que esses dias, meus irmãos, é chegado. Esses dias é chegado, louvado seja Deus, aos nossos dias. Então devemos entender e compreender e buscar mais a presença do Espírito Santo. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que tudo isso que está acontecendo, e principalmente esta guerra, tudo isso tem relacionamento com o cumprimento da palavra de Deus. E ouvirei de guerra, de rumores de guerra, olhai-vos e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é para nós ficarmos desesperados, não é para nós ficarmos apavorados, é para nós se alegrarmos, louvado seja Deus, que a redenção cada dia mais está mais próxima. Então a igreja do Senhor, louvado seja Deus, tem que entender que os dias que nós vivemos, louvado seja Deus, é dia de guerra, de batalha, mas espiritual. Quanto mais os dias vão se passando, mais a vinda de Cristo se aproxima, mais, louvado seja Deus, a guerra, as pelejas, louvado seja Deus, espiritualmente ela vai se estreitando para os cristãos e para a igreja. Então Jesus também ele fala, mas todas essas coisas são princípio, são o começo das dores. Então Jesus ele deixa bem claro, louvado seja Deus, que em todo esse cenário dos sinais que estão acontecendo, os sinais apocalípticos, então vemos, louvado seja Deus, que Jesus sempre ele vem despertando a sua igreja. Nesse sermão Jesus deixa bem claro, mas todas essas coisas são o princípio das dores, são o começo
daquilo que há de vir. Então devemos, meus irmãos, amada Igreja de Cristo, entender e compreender que nós devemos buscar mais a presença do Altíssimo, para que nós venhamos suportar as adversidades, as lutas e as pelejas, louvado seja Deus, a qual vai vir, louvado seja o nome do Senhor, sobre as nossas vidas, porque o próprio Jesus, ele alerta a sua igreja acerca disso. Mas todas essas coisas são princípios, são o começo das dores. Então devemos, louvado seja Deus, buscar o revestimento do alto, devemos buscar o revestimento do céu, devemos buscar, louvado seja Deus, aleluia, a unção, a graça do Senhor para as nossas vidas, para que nós venhamos estar cheio, Rabadaia, está cheio da sua presença, para quando o dia mau chegar, para quando o dia da adversidade chegar, nós temos a graça de Deus para suportar todos esses conflitos, principalmente espirituais. Então a Bíblia deixa bem claro: e ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Olhai-vos e não vos assustei. Porque isso, louvado seja Deus, está escrito. Tem que acontecer. Então vemos, louvado seja Deus, que o Senhor, por intermédio dos sinais, Ele está mostrando que cada dia mais está mais próximo da sua vinda. Então eu vejo, pelos olhos da fé, louvado seja Deus, que esse espaço de tempo, do princípio das dores, para o dia do arrebatamento, para o dia da redenção, Jesus, ele deixa bem claro que esse espaço de tempo é para que a igreja venha se preparar. Cada dia mais a igreja venha buscar a graça de Deus, para que cada dia mais, louvado seja Deus, a igreja venha se voltar para o Senhor, que a igreja venha entender e compreender que o Senhor está voltando. Louvado seja Deus. Então devemos, louvado seja Deus, ver isso que está acontecendo, louvado seja Deus, esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vemos, louvado seja Deus, que tudo isso é cumprimento da Bíblia, é cumprimento da palavra de Deus, é o Senhor nos despertando, louvado seja Deus, para nós ir para o combate, para que nós vamos para a guerra, mas uma guerra espiritual. Porque quando Jesus ele fala acerca, louvado seja Deus, de todos esses acontecimentos, ele conclui aqui: mas todas essas coisas são princípios das dores. Então, louvado seja Deus, nós devemos estar preparados para aquilo que há de vir sobre as nossas vidas e sobre a igreja do Senhor. Então devemos clamar ao Senhor, devemos buscar a presença de Deus. Amém? Amém. Que você possa refletir nesta mensagem. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal, no nosso canal, pregando o Evangelho da Salvação. Se você é novo por aqui, é a primeira vez, se inscreva no canal, nos ajude, louvado seja Deus, aleluia, a propagar, a anunciar o Evangelho da Salvação. Compartilhe, seja um evangelista, compartilhe nos seus grupos, para que mais pessoas venham ser evangelizadas pela palavra de Deus. Ative aí o sininho das notificações e deixe aí o seu comentário, muito importante. Deixe o seu comentário, o que é que você acha do princípio das dores. E que Deus abençoe. Fique na paz de Cristo e até a próxima oportunidade. A paz do Senhor Jesus.